melhor do que isso. Será que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia para vocês que estão aqui nesse momento para cultuar conosco, e boa noite para você que vai cultuar a noite com a sua família. Esse culto está sendo gravado, na verdade é o último culto neste horário, né? Daqui a pouco o pastor vai estar falando sobre isso, mas a partir do domingo que vem a gente volta às 6 horas da tarde. Eu queria que você convidasse a sua família nesse momento para estar junto com você, para celebrar Deus conosco. Dá uma olhadinha para o lado aí, ó, já se coloca de pé, vamos colocar de pé, e dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí. Você não pode dar um abraço, mas tem irmãos que estão voltando aos poucos, né? Agora de manhã, para quem chegou agora, nós tivemos um culto com bastante irmãos aqui, né? E geralmente esse horário dá um pouco menos, mas aos poucos a igreja vai voltando, vai criando confiança e as coisas vão se normalizando, né? Vamos ter uma leitura bíblica nesse momento, mas antes disso nós vamos orar, e eu vou pedir para o André Kreppen estar orando nesse momento. Senhor Deus, nos colocamos perante Ti nessa manhã, Senhor Deus, para agradecer tudo que o Senhor tem sido, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, obrigado pelo sustento,
E obrigado que o Senhor tem estado ao nosso lado, Senhor Deus. Venho pedir que o Senhor abençoe esse culto que acontecerá agora, Senhor Deus, que o Senhor abençoe que cada momento possa ser para engrandecimento do Teu nome, para louvor a Ti, Senhor Deus, e também para aprendizado, para que a gente possa, Senhor Deus, sair daqui diferentes e melhores do que quando entramos. Que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão acompanhando esse culto pela internet, e que o Senhor esteja abençoando a cada um com as suas necessidades, com as suas preocupações, enfermidades, toda a parte financeira, a parte emocional de cada um. Que o Senhor esteja ao nosso lado e que o Senhor nos dê forças para continuar vivendo nesse momento, nessa situação em que estamos passando. Que o Senhor esteja ao nosso lado, que a gente possa ficar tranquilo sabendo que o Senhor é nosso Pai, é nosso Salvador, é o Senhor das nossas vidas, e o Senhor tem controle e domínio sobre tudo. Que o Senhor venha acalmar o nosso coração, que a gente possa confiar em Ti e viver dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós temos uma leitura bíblica em 1 Pedro 1, 18 e 19. Vamos fazer todos juntos? Vamos lá? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém. Rei da criação. Queria te motivar a celebrar o nosso Deus mais uma vez nesse momento e buscar na graça dele todo o seu motivo de adoração e de louvor. Rei da criação, céus e mar, os céus abrigam sua presença, glorificando a Ti, Senhor. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu. Cedo de manhã, cedo de manhã, eu contemplo a Tua luz, e quando a escuridão chega, Teu nome eu clamarei, Jesus. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo. Mais uma vez, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo,
Amém. Os irmãos podem se sentar nesse momento, pastor Rubem. Queridos, muito boa noite, você que está nos acompanhando em casa, e muito bom dia aos queridos que estão conosco nessa manhã, participando deste culto. Um grande privilégio, já tivemos o nosso culto às 9 da manhã, presença já de alguns irmãos que já não estavam participando, mas já estão retomando essa caminhada, e nós louvamos a Deus. Agora também no nosso culto temos visto queridos que já há algum tempo não víamos, né? Então, motivo de gratidão a Deus. Aos poucos a igreja está voltando ao seu trabalho normal, né? Os jovens já têm se reunido aos sábados. As atividades que temos tido como igreja, sempre com uma grande preocupação, a preocupação quanto a todo o protocolo que envolve aí a retomada, né, das nossas atividades. Eu gostaria de convidar nesse momento os nossos irmãos surdos que estão aqui com a gente, rapidinho, eles podem vir e ficar aqui. Márcia, orienta aqui. Ontem foi o Dia Nacional do Surdo. Houve uma comemoração de uma live promovida pela nossa Junta de Missões Nacionais, e os surdos da nossa igreja participaram. A Márcia, a Margarete, a Inês, os nossos intérpretes participaram com a gente, ou participaram dessa live. Da Junta de Missões Mundiais. Então nós agradecemos a Deus, porque esses são queridos que estão voltando, estão retomando aí as atividades. E eu quero pedir ao Joel que ore, agradecendo a Deus pelo ministério da nossa igreja. Já de muitos anos nós temos aqui como igreja acolhido, abençoado, ajudado, e também agradecer a Deus pelos nossos intérpretes, né? Que têm dedicado tempo e têm nos ajudado nessa caminhada. Mas é um grande privilégio tê-los como nossos irmãos, participando, ativos aqui na igreja, não é? Então sintam-se abraçados aí pela nossa igreja e por todos que estão nos acompanhando. Então o Joel vai orar a Deus nesse momento. Vamos acompanhar, a Márcia vai interpretar e nós vamos juntos orar. Vamos colocar em pé, queridos, nesse momento de gratidão a Deus pela vida desses queridos. As bênçãos que cada um tem recebido, mas o surdo é deficiente e também tem intérprete em Libras que ensina o surdo. Verdade. 26 anos ontem foi comemorado o Dia do Surdo. Parabéns a todos os surdos. E ouvinte também, intérprete, parabéns também. Juntos, né? Igualdade, amando uns aos outros, sempre. Deus abençoe todos, aqui na Piba, aqui sempre, continuando com o Ministério de Surdos, lutando, é uma luta, um grande esforço, um grande trabalho. Nós precisamos de ajuda, né? Os surdos, que Deus abençoe a todos, sempre. Obrigada, Senhor. Nós pedimos o teu favor, a tua ajuda para todo o Brasil, né? Para cada um, que mais e mais se aproximem da cruz de Cristo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Nós amamos a todos e queremos a união de todos. Queremos a humildade de todos. Que Deus abençoe a luta de cada um. Abençoe o pastor Rubem, ele está feliz. A Piba está feliz. Sempre, Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Que dê em dobro, Senhor, tudo que eles têm feito. Abençoe. É uma grande responsabilidade que temos aqui na Piba e no multiministério, continuando até
as crianças estão crescendo, as gerações, Amém. no futuro para a glória de Deus. Amém. Abençoe a PIBA sempre. Obrigada. Nós estamos alegres, felizes. O surdo está alegre e feliz. Obrigada, Senhor. Sempre tem nos ajudado, os intérpretes têm nos ajudado e a luta continua. Precisamos de força, de fé para continuar sempre. Dia a dia, Senhor, ajude missões, ajude o trabalho, a junta de missões mundiais, Senhor, os intérpretes que tem lá também, a live que teve, nós aprendemos mais e mais, Senhor, muito bom. Essa questão da igualdade, de estarmos sempre juntos, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Amém, amém. Amém. Deus abençoe, viu? Que alegria. Podem se assentar, queridos. Uma estatística do IBGE, de não sei de que ano atrás, mas já faz algum tempo, que só em Americana nós temos 5.500 surdos, não é? E graças a Deus pela PIBA, pelo ministério, pelas intérpretes que têm cuidado desses irmãos queridos, não é? E se você está nos acompanhando, nós temos muito a agradecer, porque a Margarete, a Márcia, a Marileide, o Marcos Capristo, eles têm nos ajudado aqui, dando voz, não é? E transmitindo a palavra de Deus àqueles que estão nos acompanhando pela internet, que são surdos, né? Queridos, algumas orientações. Na próxima quarta-feira nós temos às 7h30 nossa sala de oração, não é? Eu quero desafiar você, membro da nossa igreja, a participar com a gente. Você recebe ali o link de acesso. É só você clicar ali naquela letrinha azul, né? E você entra na sala, e alguém vai te permitir que você participe com a gente, e nós temos tido essa alegria de orarmos uns pelos outros, e enfim, temos sido abençoados, porque temos a palavra, temos oração, temos hinos, enfim, fazemos um momento assim. E também é transmitido pelo YouTube, pelo nosso canal, e outros queridos que já nos acompanham continuam também participando, não é? No próximo domingo nós temos uma alteração de horário, não é? Nós não teremos mais esse culto agora das 10h45, o nosso culto será às 18 horas, então nós teremos o culto às 9 da manhã e às 18 horas. É um horário que nós temos entendido, não é? Como importante, porque você vem para as 18 horas, quando for 19h30 horas, nós já estamos encerrando essas atividades e podemos retomar aí as outras atividades da nossa vida. E domingo que vem nós teremos o César Elbert, que é alguém que está na estrada aí há muitos anos, né? Que tem ministrado através de canções que você canta, que nós cantamos, e ele vai estar aqui com a gente participando nos dois cultos, das 9 e também das 18 horas, não é? Então você ajusta aí o seu relógio para as 18 horas, nós estamos aqui nesse culto, participando desse momento. E no dia 18/10, nós teremos uma assembleia administrativa da nossa igreja, e nessa assembleia faremos a eleição da nossa diretoria para os 2 próximos anos, não é? E nós temos aí a indicação deste e-mail que você pode utilizar e indicar nomes, né, de irmãos que você entende podem compor e concorrer a esses cargos que nós temos como cargos administrativos aqui da nossa igreja. São importantes nesse processo todo, a igreja caminhando. Hoje nós estamos aí inaugurando esse novo visual aqui. Na verdade é um tratamento acústico, né? São placas que têm essa finalidade também de tratamento acústico. Estamos também inaugurando aí, dedicando ao Deus uma máquina, uma filmadora, uma câmera que vai nos ajudar melhorando, né, toda a dinâmica de transmissão. A igreja tem avançado. Este projetor que estamos também aqui utilizando é novo, com uma capacidade melhor para
os membros da igreja participarem do culto e de tudo aquilo que está sendo projetado, né? Enfim, nós temos muito a agradecer a Deus e agradecer você que tem participado do sustento, dos desafios dessa obra. A igreja continua avançando na obra missionária, no sustento de missionários, no investimento da estrutura da igreja. As portas aí anti-chama já estão instaladas, nós já temos toda a parte de bombeiros praticamente concluída, e nós estamos apenas aguardando a vistoria do Corpo de Bombeiros, certo, Zé Carlos? Aguardando a vistoria para que nós tenhamos então também esse documento e a igreja esteja ajustada aí às exigências legais, não é? São investimentos muito fortes, pesados, mas louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por aqueles que têm entendido o privilégio que Deus nos dá de contribuirmos com a obra do Senhor, não é? E nós louvamos a Deus por isso. Alguém nos visitando pela primeira vez nesse culto? Só faz um sinalzinho assim. Todo mundo de máscara, a gente fica olhando assim, mas está todo mundo aí, graças a Deus, que coisa boa, tá bom? Queridos, nós vamos ter um momento de dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Mas antes de orar, eu quero agradecer a Deus a vida de muitos irmãos que atenderam o apelo do nosso celeiro do amor aqui, trazendo ao longo dessa semana mantimento, né? E nós continuamos como igreja assistindo muitas famílias. Um trabalho que não cessa em função ainda de estarmos vivendo essa realidade de muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas vivendo essa situação de precisarem ser socorridas, e a igreja tem feito isso. Louvado seja o nome do Senhor por cada um de vocês e por aqueles que estão em casa, que nos acompanham. Hoje pela manhã, o pastor Lazzarini trouxe uma orientação que nós vamos repetir agora. Se você for dar uma oferta, se você for dizimar, o seu valor normal, se você vai usar aí o número das contas que estão aparecendo aí para você. Então você vai dar R$1.000 de dízimo, você utiliza essas contas, né? Se você for dar R$1.000 para os nossos projetos sociais, você coloca R$1.000,01, porque esse 1 centavo identifica. Eu estou falando R$1.000 assim, esse é 2. O projeto social é 2, R$1.002. O projeto de missões é R$1.001. Ok? Então você vai colocar, vou falar de novo, 1.000, né? Você dízimo, 1.000 você dá para missões, R$1.001, e 1.000 você dá para o trabalho social, que isso aí seria R$1.002. Então 2 centavos identifica a ação social, 1 centavo identifica missões, tá? E o pessoal da tesouraria já tem essa orientação e já tem acompanhado isso, para que a gente possa estar então destinando esses recursos aí com esse objetivo, tá bom? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé mais uma vez, e depois, enquanto recebemos a ministração e cantamos juntos Maravilhosa Graça, nós vamos ter o privilégio de dizimarmos, de ofertarmos na obra do Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, que grande privilégio o Senhor nos concede. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, essa noite que o Senhor nos tem concedido. Queremos te agradecer na certeza de que este culto, esta mensagem, esta palavra, ó Deus, está alcançando vidas neste momento e estará alcançando vidas, ó Deus, daqueles que ainda vão acessar o canal da igreja. E essa mensagem que é viva, essa mensagem que é eterna, essa mensagem que vem do teu coração, possa transformar vidas, possa resgatar a esperança, a alegria, possa trazer ao coração de cada pessoa que tem nos acompanhado, ó Deus, essa mensagem salvadora da graça de Cristo Jesus. Vamos, ó Deus, juntos, como temos feito ao longo destes 81 anos de história da nossa igreja, celebrar ao Senhor com muita alegria, com muita gratidão, e ó Deus, fazemos isso com
o mais profundo e a mais profunda reverência do nosso coração. Pedimos nessa hora que o Senhor também abençoe aqueles, ó Deus, a quem o Senhor já tem tocado e abençoado, para que eles também, ó Deus, possam ofertar e dizimar diante dos desafios que nós temos enfrentado e experimentarem a alegria da fidelidade ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já nos tem dado. Oramos, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, por aqueles que estão conosco e por aqueles que ainda, ó Deus, hão de ser novamente motivados a estar com essa confiança, com essa certeza do teu cuidado, do teu amor e da tua graça sobre a vida de todos nós. Nós te louvamos, ó Deus, te agradeço pela diretoria da nossa igreja, te agradeço, ó Deus, pela liderança da nossa igreja, pelos tesoureiros da nossa igreja, pelo nosso conselho fiscal, por todas as pessoas envolvidas, ó Deus, na administração dos recursos, ó Deus, que têm chegado às nossas mãos. Queremos ser achados pelo Senhor, ó Deus, como homens e mulheres que realmente têm zelado pelas coisas do Senhor e cuidado com muito carinho de tudo isso. Nós oramos com muita gratidão, pedindo a tua bênção sobre a vida do pastor Lazzarini, que daqui a pouco trará o recado do Senhor. Abençoa o teu servo e use-o, ó Deus, como instrumento poderoso nas tuas mãos. Oramos também com gratidão pela vida do Fausto, que está aqui com a gente nessa manhã. Que coisa boa podermos ver o teu servo. Estamos juntos em oração por ele, pela cirurgia que o teu servo fará nesses próximos dias. Que a tua boa mão esteja sobre a vida do teu servo, ó Deus, e possamos juntos agradecer ao Senhor por mais essa vitória dada por esse milagre do Senhor na vida do teu servo. Oramos também pelo Odécio, esse jovem que está internado, que também fará uma cirurgia nessa semana, o primo do Felipe, e o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, nessa cirurgia. Enfim, os pedidos que estão chegando pelo chat, os pedidos que tem já temos tido conhecimento, que a tua boa mão esteja sobre essas vidas, Pai. É a oração que fazemos e assim a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, está com... ok. Essa moça simpática vai passar por você. Ela está sorrindo, está de máscara, mas ela está sorrindo. Você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta aí para essa pessoa tão especial, essa menina tão especial. Vamos então adorar o nome do Senhor com esse hino. Enquanto isso, nós vamos celebrando nosso Deus. Você em casa pode também ofertar, dizimar nesse momento. Vamos lá, uma maravilhosa graça. Seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça.
pode se sentar. Bom dia, irmãos. Boa noite para quem está em casa. Prazer rever alguns irmãos. Prazer também a gente estar nesse período da noite também, né? A gente acaba interagindo no chat ali uns com os outros, reencontrando, né, alguns irmãos. Mesmo assentado como você está aqui, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, versos 13 a 15. Marcos capítulo 3, versos de 13 a 15 é o texto da nossa reflexão nesse tempo aqui. Marcos capítulo 3, versos 13 a 15. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? De início, o que eu quero pensar com você nesse tempo aqui, é te convidar a observar a maneira como esse texto foi escrito. Eu sempre fico pensando como é que você lê a sua Bíblia em casa, né? Como é que você usufrui desse tempo de leitura bíblica. E de alguma maneira eu quero te ajudar a observar textos bíblicos e ler esses textos bíblicos, né? Então, eu queria ler com você esse texto, ler mesmo, né? Observar como é que o texto foi escrito. Porque a palavra de Deus que nós temos em mãos é um texto escrito. E a gente não pode ficar imaginando coisas, você tem que olhar para o texto, o que o texto escreveu, porque foi o que o Espírito Santo preservou, não é? Pela vontade de Deus, é o que nós temos para refletir. O que o versículo 13 informa? O versículo 13 informa que Jesus subiu a um monte, certo? Está escrito no texto aí, subiu no monte. Diz que ele chamou a si, ou para junto de si, aqueles que ele quis. Ou seja, não foi um convite aberto, foi uma escolha. Ele convida pessoas especificamente para estarem com ele ali. Estes que ele chamou atenderam a sua convocação. Se você quer saber quem são eles, é só ler os versículos 16 a 19, que ali que vai estar a descrição, né, do nome de cada um desses 12 homens que ele chamou. O que o versículo 14 nos informa? O versículo 14 diz a quantidade, ou seja, o número de escolha foi 12, né? Ele escolheu 12 homens. O verso 14 também nos informa a designação. Os 12 foram chamados de apóstolos, uma palavra grega, que ela não foi traduzida para o português, se fosse traduzida seria enviado, né? Eles são enviados, né? São 12 apóstolos, Jesus os chama assim de enviados. E também tem o propósito, que está expresso, dependendo da versão que você tem da Bíblia, ou pela expressão para que, ou pela expressão a fim de que, né? E aqui eu quero chamar a sua atenção. Qual é o propósito então de Jesus chamar para si aqueles que ele mesmo quis? Depois desse para quê, ou do a fim de quê, dependendo da versão que você tem, nós temos 3 propósitos aí. Primeiro diz que Jesus chamou aqueles 12 homens para que estivessem com ele. Essa é o primeiro propósito. O segundo propósito, para que os enviasse a pregar. E o terceiro propósito foi para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Essa ordem, que quem escreveu, no caso Marcos, descreve as razões da chamada, ou os propósitos da chamada daqueles 12 homens, é muito importante, e é bom não mexer nessa ordem. Ou seja, primeiro, Jesus queria que aqueles homens estivessem com ele, observando, aprendendo,
captando, absorvendo aqueles valores que às vezes a gente só consegue captar quando você convive com alguém, não é? Certamente você já teve essa experiência assim, né? Quando alguém vem e fala assim, não, aquela pessoa lá, eu não gosto dela e tal. Você já conviveu com ela? Porque quando você convive com ela, você fala, puxa, essa pessoa tem algumas coisas, né? Ou quando assim, você fica observando o pai de alguém, ou a mãe de alguém, fala, nossa, pai ausente, mãe ausente. Aí você vai falar com o filho fala, não. O filho aprendeu coisas com o pai, com a mãe, que só se aprende quando mora junto, quando convive junto, quando come junto, quando acorda junto, né? Então diz que Jesus primeiro ele fez isso. Ele diz, olha, eu quero que vocês, 12 homens chamados de apóstolos, eu quero que vocês estejam comigo. Assim começou o discipulado de Jesus com aqueles homens. Vocês vão ficar comigo. Não era um curso, não era nada disso. Era, eu quero que vocês andem comigo. Nós vamos comer junto, nós vamos andar junto por aí, vocês vão ficar vendo o que eu faço, né? Eu quero que vocês estejam comigo. Segundo, Jesus, ele queria enviar aqueles homens para pregar, para compartilhar, para testemunhar o que eles conseguiram captar desta comunhão com Jesus. Então diz que o primeiro propósito é para que eles estivessem com ele. O segundo propósito é para os enviar a pregar. Eu quero que vocês falem o que vocês estão aprendendo comigo, que vocês testemunhem, que vocês observam daquilo que eu faço. Em terceiro, Jesus queria que aqueles homens tivessem a autoridade para combater o mal, definido no texto aqui como o ato de expelir demônios. A ordem tem que ser mantida para a correta compreensão do texto. Presta atenção. Eles só teriam autoridade para combater o mal se fossem enviados por Jesus. E eles só seriam enviados por Jesus se estivessem com Jesus. Entendeu? De cima para baixo, você inverte o texto que você entende, né? Quem é que tinha autoridade para expelir demônios? Quem Jesus enviou. Quem que Jesus enviou? Quem estava com ele. É assim que funcionou a dinâmica, não é? E é assim que o texto está escrito, é bom não mexer nessa ordem aí. Esse conhecidíssimo, né, famoso educador, filósofo, também teólogo, chamado Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase muito conhecida dele, que diz assim: na vida nós devemos ter raízes e não âncoras. Raiz alimenta, âncora imobiliza. Quais eram as raízes daqueles homens, daqueles 12 homens? A caminhada, a convivência, a comunhão com Jesus foi a base, foi o fundamento, foi a escola, foi a preparação, foi a fonte, foi a raiz de tudo que eles vieram a fazer depois. É curiosa essa forma como Jesus preparou aqueles homens. Ele coloca aqueles homens perto dele, para que esses homens vejam o que ele faz. Depois Jesus então coloca esses homens para fazer, ele envia esses homens para fazer. E por último, ele deixa eles fazerem, dá autoridade para eles, podem fazer, né? E eles têm autoridade para isso. Não tem como a gente não observar a forma como Lucas vai descrever anos mais tarde 2 desses homens, porque dentre os 12 tinham 2 que era o Pedro e o João. E quando você vai lá para Atos capítulo 4, você vai encontrar algo que tem a ver com aquilo que está acontecendo em Marcos capítulo 3. Lá em Atos, quando esses homens estão sendo então julgados, né, pelas autoridades judaicas, veja como se descreve a reação dessas autoridades judaicas quanto a esses 2 homens, ao Pedro e o João.
Diz que vendo a coragem, e aqui a gente poderia substituir a palavra coragem por autoridade, né? Vendo a autoridade de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e, olha que bonito, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Percebe? Aonde está a raiz desses homens? Eles perceberam, esses homens têm uma autoridade, e quando eles veem a atuação desses homens, eles reconheceram as suas raízes. Eles haviam estado com Jesus, é da escola dele, andaram com ele, caminharam com ele, aprenderam com ele. O verso 14 diz assim: e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, eles tinham acabado de curar um paralítico, que era a prova da autoridade de Jesus, não é? Nada podiam dizer contra eles. Por quê? Pelas raízes desses homens. Reconheceram as suas raízes. O que eu desejo que você resgate para a sua vida hoje, antes da gente participar desse momento da ceia do Senhor, é que o que mantém uma árvore de pé são as suas raízes. A beleza, a saúde, o vigor, a estabilidade, a durabilidade, o viço e até a utilidade de uma árvore depende da raiz dela. Pode dar fruto, pode dar flor, depende da raiz dela. Quais são as suas raízes? Quais são as suas raízes? Voltando ao que disse o Mário Sérgio Cortella, raízes são aquelas coisas que alimentam a gente. Âncoras são aquelas coisas que prendem a gente. O que te alimenta? Por que você vem à igreja? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Você está preso a alguma coisa? Algum tipo de medo, de pavor, de tradição? Você é alimentado por isso, porque a sua história começa lá no fato de que você esteve com Jesus, e porque você esteve com Jesus, Ele te envia, e porque Ele te envia, você tem a autoridade de Jesus. Primeiro você tem que conviver com Ele, depois você vai ser enviado por Ele, e por último você vai ter a autoridade dEle. Quais são as suas raízes? Jesus também nos tem chamado para estarmos com Ele primeiramente. Ele vai enviar você como testemunha dEle, e vai conceder autoridade a você, mas primeiro você precisa estar com Ele. Começa aí, essa tem que ser a raiz de todo cristão. E eu quero encerrar essa reflexão te fazendo recordar o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Paulo diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha a palavra aí: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Percebe o entendimento de Paulo? Paulo entendia que as nossas raízes estão em Jesus de Nazaré, porque nós tivemos um tempo com Ele. Aí nós podemos sair por aí fazendo coisas, mas não sai por aí fazendo coisas sem primeiro ter estado com Ele. Senão vai acontecer como aconteceu lá em Atos também, né? Quando algumas pessoas tentam expulsar um demônio, e o demônio vai olhar para eles e vai dizer assim: ó, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Eu não sei quem vocês são. Você precisa estar com Jesus. A sua raiz tem que ser Jesus. Se você estiver enraizado nele, edificado nele, você está firme na fé, vai testemunhar, você vai ter autoridade
de Jesus. Amém? Vamos orar, depois o pastor Milton vai estar celebrando a ceia do Senhor. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Basta lermos um texto para entendermos como Jesus fez com aqueles homens, como Ele quer fazer conosco também. Primeiro estiveram com Jesus, depois foram enviados por Jesus, e por último, eles receberam a autoridade de Jesus, autonomia para falar em nome de Jesus. Ó Deus, queremos trilhar o mesmo caminho, queremos, ó Deus, estar com o Senhor. Por isso nos abençoa, para que possamos rever as nossas raízes, que, ó Deus, estejamos, como Paulo disse, enraizados em Jesus, revisando a nossa experiência de salvação, de novo nascimento, de regeneração. Tudo que nós fizermos, ó Deus, seja por causa desta raiz que nós temos. Por nenhuma outra razão nós podemos fazer coisas para o Senhor, senão pelo fato de que nós estivemos com o Senhor e fomos enviados por Ti. Ó Deus, nos abençoa, para que isso que nós ouvimos neste momento possa transformar o nosso coração e possa nos fazer buscar ter mais tempo, maior tempo na presença do Senhor. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor Milton. Graça e paz no nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar o conjunto masculino para que tome o seu lugar, onde eles estarão cantando na ceia do Senhor. Nós queremos participar com os irmãos de uma leitura bíblica que se encontra lá em Mateus 26, de 26 a 30. Esse é um texto que Jesus usou também ali, quando Ele serviu a ceia do Senhor aos seus discípulos. Mateus 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós estamos vendo aqui Jesus falando com seus discípulos, e Ele disse algo muito interessante quando Ele distribuiu o pão e o vinho aos seus discípulos. Ele deu uma ordem e Ele disse: bebei dele todos. Porque no nosso tempo nós vemos algumas vezes pessoas não participando, porque não está em comunhão com a igreja, não está em comunhão com o Senhor, está tendo alguma coisa negativa na sua vida. Não é deixar de beber, é corrigir os seus atos perante o Senhor, que nós estamos não fazendo a vontade do Senhor. Então nós precisamos sim beber dele todos. Nós temos que tomar a ceia do Senhor.
e após tomar a ceia do Senhor, ir reconciliar com Deus, parar de fazer as coisas negativas, os pecados que nós cometemos. Isto sim que nós devemos fazer, que Jesus está falando, Jesus está advertindo, que aquela seria a última ceia, que ele estaria participando ali com os discípulos, mas também deixando algo maravilhoso, aquela esperança que nós temos, que ele diz: eu vou voltar, e nós tomaremos novamente a ceia do Senhor no reino do meu Pai. Isto é promessa maravilhosa para nós. Jesus voltará e nós vamos ter esta oportunidade de estar ali, participando desse memorial que ele instituiu, porque ele diz: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, para que vocês alcancem o perdão dos seus pecados. E nós somos imensamente gratos por Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos orar, mas antes de orar eu quero perguntar se algum irmão não tem o seu cálice aí, que o irmão Ademir vai estar entregando. Levante a sua mão, que o irmão Ademir vai estar entregando. Oremos, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos alegres neste momento. Este momento deste memorial instituído pelo Senhor. Para que nós nunca, ó Pai, deixemos de lembrar, deixemos de recordar que o Senhor é o nosso Salvador. Que o Senhor, como o pastor Lazzarini disse na sua mensagem, é a raiz em que nós precisamos estar firmados, para que nós continuemos alimentados, para que nós continuemos, ó Deus, fazendo a Tua vontade. Obrigado, ó Pai, porque naquele dia o Senhor pagou o preço mais alto que existe, que é o preço da sua vida, o preço de sangue. E nós somos agradecidos, porque com isso nós alcançamos, ó Pai, o perdão dos nossos pecados. E aqueles que ainda, ó Pai, estão longe do Senhor, que eles possam ter esta oportunidade de reconciliação. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que eles possam ter a oportunidade, ó Deus, de entregar a sua vida a Jesus e conhecer algo maravilhoso, que é andar com Jesus no seu dia a dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e isso nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então tome o seu pão e o seu cálice. Então comamos e bebamos. Nós vamos ouvir o conjunto masculino neste momento. Na
queremos estar lembrando os irmãos que no próximo domingo não vai ser às 19 horas, vai ser às 18 horas. Então, estaremos aqui o próximo domingo às 18 horas neste culto de louvor e adoração ao vivo aos irmãos. Pai eterno, nós somos agradecidos por esse momento tão maravilhoso. E é uma alegria, ó Pai, nós estarmos participando com os irmãos, aqui e virtualmente. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem acompanhado cada um de nós. O Senhor tem derramado ricas bênçãos nas nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém, amém. Deus os abençoe. Uma excelente semana a vocês.